Meu nome é Jandez e eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor. Olha só o que nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento. Né? Então aqui nós podemos ver claramente nesta passagem do livro de Lucas que aquela viúva, ela doou não somente aquelas 2 moedinhas. Aquelas 2 moedas representavam tudo que ela tinha, era todo o seu sustento, né? Então ela depositou juntamente com aquelas moedas toda a sua fé, né? Então ela agiu ali com fé. Ela não tinha nada, mas ela doou. Ela não doou nenhum resto. Tudo que ela tinha, ela doou. Aquelas moedas estavam juntamente ali representando, junto com aquelas moedas, o coração daquela viúva. Então ela depositou ali também todas as suas angústias, todas as suas aflições, todas as suas necessidades, porque aquela arca representava ali a presença de Deus. Aquela arca representava ali que ela estava depositando tudo nas mãos do Senhor, todos os seus problemas. E você tem depositado todos os seus problemas nas mãos do Senhor? Você tem colocado nele e tem também descansado? Porque com certeza aquela viúva, ela descansava no Senhor, porque ela foi ao lugar certo. Ela foi buscar ajuda, aquele que pode resolver o seu problema, aquele que tinha a solução. Ela verdadeiramente, ela confiou no Todo-Poderoso, porque ela lançou ali tudo o que ela tinha, certo? Então, Jesus estava ali presente. Jesus atentou para a oferta daquela viúva, porque Jesus, ele é aquele que vê o interior, ele não vê somente o exterior. A Bíblia diz que ele estava olhando e ele viu os ricos lançarem ofertas valiosíssimas, que aos olhos dos seres humanos eram ofertas boas, eram ofertas excelentes, mas para Jesus não. Para Jesus, que vê aquilo que o homem não vê, ele atentou e ele viu o mais profundo do coração daquela viúva, porque ele é Deus. Jesus, ele era homem e ele também era Deus. Então, ele como homem, ele viu que eram apenas 2 moedas, e ele como Deus, ele viu que era tudo que ela tinha. E como Deus, ele deve ter visto o que ela sentia. Ela deveria estar com o coração quebrantado, mas ela fez o quê? Ela entregou aquelas moedas que ela poderia comprar um alimento para se sustentar, que seja o último, mas ela tinha como ter a última refeição. Mas ela preferiu deixar que Deus provesse todo o resto,
porque o dinheiro, ele é necessário sim, mas ele não é essencial. Ele não provém todas as coisas, porque aquilo que o nosso espírito necessita, somente Deus pode dar. Olha o que nós temos aqui em Lucas, ou melhor, em Mateus 6:21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, o maior tesouro daquela viúva era o seu coração, porque ela buscou verdadeiramente aquele que poderia ajudar. E você busca o Senhor? Você busca aquele que realmente pode resolver os seus problemas? Aquela mulher buscou, e aquela mulher, Jesus atentou para o seu coração. E com certeza a Bíblia não diz o que aconteceu depois, mas pelos olhos da fé, Deus ele resolveu o problema daquela viúva. Pelos olhos da fé, milagres aconteceu na vida daquela viúva, porque o nosso Deus é Deus de milagres. Porque a Bíblia relata também outras viúvas que estavam passando por problemas também tão assim parecidos quanto dessa viúva. Elas estavam passando por momentos precários, né? Nós podemos ver que aquela viúva, ela não estava desesperada. Ela simplesmente lançou a sua oferta. Ela não murmurava, ela não reclamava, mas ela resolveu entregar naquela arca tudo que ela tinha. E ela confiou, e ela descansou. Nós podemos ver também no livro de 1 Reis, em 1 Reis capítulo 17, e o capítulo 17, o versículo 9, 12 e 13, que diz assim: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Porque ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ela estava dizendo isso a Elias, porque Elias, ele estava precisando de ajuda. Ele estava à beira do ribeiro e o Senhor estava sustentando Elias, porque Elias queria morrer. Mas o que foi que Deus fez? Deus disse a Elias: Elias, vai até Sarepta, e lá tem uma viúva que eu dei ordens para que ela te sustentasse. E quando Elias chegou lá, aquela viúva disse que não tinha senão um punhado de farinha na panela, que não tinha senão um pouco de azeite na botija, que ela iria fazer um bolo, iria comer com o seu filho e iria morrer. Mas Elias disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Ora, se aquela viúva só tinha farinha que desse para fazer um bolo, como Elias disse que ela era para fazer um bolo primeiro para ele? Então aquela viúva, ela confiou na palavra do profeta de Deus. Aquela viúva, ela não era serva de Deus.
Ela era uma mulher pagã, mas ela creu no Deus de Elias. Deus disse que deu ordens a ela e ela obedeceu. Está aí o segredo para com Deus. A obediência. Nós temos que obedecer, porque se você obedecer, grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Não importa qual o problema, não importa a situação que você está passando. Se tão somente obedecer, você verá o agir de Deus na tua vida. E o que foi que aconteceu, né? Aquela viúva, ela obedeceu. E assim que ela obedeceu, que ela fez primeiramente o bolo e entregou a Elias, quando ela virou-se, estava a farinha da panela estava transbordando e o azeite da botija também, que deu para aquela viúva comer. Ela, seu filho e o profeta de Deus deu para comer durante toda a seca que Deus tinha, ou seja, que Elias tinha determinado. Elias determinou que não iria chover durante 3 anos. E não choveu, mas Deus proveu o sustento daquela viúva. E Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Basta tão somente a gente crer, basta tão somente a gente acreditar, basta tão somente a gente entregar ao Senhor tudo que nós temos de mais precioso. O que é que você tem de mais precioso? Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não tem como, não sobra tempo. Então não dê o resto para o Senhor. Não vá para a igreja somente quando sobrar tempo. Não vá ler a palavra de Deus somente quando sobrar tempo. Não vá conversar com Deus somente quando sobrar tempo. Dê o seu melhor. Tire o melhor que você tem para Deus. Tire um pouco do seu tempo para estar na presença de Deus. Tenha comunhão com Deus, assim como aquela viúva. Aquela viúva estava passando por problemas, por necessidades, por grandes aflições. Mas ela não foi mendigar. Ela não foi mendigar o seu pão. Ela foi ao encontro daquele que tinha um problema. Ela foi ao templo. Ela depositou ali tudo que ela tinha. E com certeza Deus, Ele proveu na vida daquela viúva. Assim como Ele proveu também na vida da viúva de Sarepta. Então, nós temos que ter uma fé viva. Essa fé, ela tem que ser viva. É aquela fé em que você usa, em que você não vê o milagre acontecendo, mas você crê que o milagre vai acontecer. Você crê e não adianta, você pode estar passando por momentos difíceis, tão difíceis como aquela viúva estava enfrentando. E também nós temos a viúva, o azeite da viúva que foi multiplicado em 2 Reis capítulo 4, em que ela perdeu também o seu esposo e que o seu esposo tinha deixado uma dívida e que os credores vinham. Os credores vinham e estavam. Aquela viúva, ela foi ao encontro do profeta Eliseu e ela foi para aquele que podia resolver o seu problema. Então é isso, nós devemos tão somente confiar, porque só Deus para nos ajudar. E Deus, Ele é Deus de milagres. O Senhor, Ele poderia dar ordem a uma pessoa que tivesse condições para sustentar Elias. Mas não, Ele quis dar ordem àquela viúva. Porque Deus, Ele quer provar no meio do seu povo que Ele é Deus. Ora, Deus, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível ao homem, é impossível ao homem, é possível para
Deus. Então Deus, ele opera quando o homem não pode operar. Porque se Deus manda uma pessoa de condições, naquele tempo de crise, naquele tempo difícil, sustentar o seu profeta, onde estaria o milagre? Mas Deus, ele age quando a gente pensa que já está tudo acabado. Deus entra com a providência dele. Deus age. Então, irmãos, que nós podemos ter um tempo para o nosso Deus, que nós podemos confiar mais no nosso Deus, que nós venhamos a depositar nele toda a nossa confiança, porque o Senhor diz assim: se entrega, quebranta o teu coração na minha presença, porque se preciso for, eu moverei céus e terra ao teu favor. Ele não quer saber se você tem condições. Ele não quer saber da tua condição social. Ele não quer saber o que você tem. Ele quer saber o que tu tens de mais precioso. Aquilo que tu podes entregar a ele, que é o teu coração. Amém. E eu vou ficando por aqui, e que o Senhor tenha falado em seus corações, e que eu peço que vocês dêem aí um link, comente, se inscreva, porque eu estarei trazendo mais mensagens, mais reflexões da palavra do Senhor para as vossas almas. Amém?